Boa tarde, Fernando. Priscila Boa tarde. Moreira, do Razão Tricolor. Você veio nessa temporada de 2022 para ser goleiro titular do Fortaleza. E aí você começou, né, no campeonato Copa do Nordeste, campeonato cearense. Depois foi para o banco e aí passou por uma cirurgia e voltou, né, agora. E é o goleiro que não foi vazado ainda no Campeonato Brasileiro. Como você vê essa sua trajetória nessa temporada aqui no clube? Bom, eu estou extremamente feliz com o momento que a gente vive, né? Acredito que na vida da gente, às vezes a gente traça planos, a gente cria objetivos e a gente imagina um cenário e por vezes eles podem não acontecer, como foi que aconteceu comigo no início da temporada, né? Tive meus percalços, tive minhas dificuldades e acabei perdendo um pouco de espaço, mas sempre com a consciência de que vinha fazendo, trabalhando para buscar sempre o melhor pelo Fortaleza, o melhor desempenho, o melhor envolvimento possível com a ideia de trabalho do clube, do treinador e da equipe, para ficar sempre à disposição e sempre poder oferecer o melhor pela equipe, né? E estou feliz, eu volto a repetir, estou feliz com o momento, mas são circunstâncias que acontecem, acho que não só no cotidiano do futebol, como na vida de qualquer ser humano. O Fortaleza passou, né, por um momento muito difícil no Campeonato Brasileiro, por vezes na lanterna do campeonato, e hoje saiu desse momento, né, e muitos dizem que devido à sua volta, né, ao seu retorno e também ao esquema tático do Vojvoda que mudou. Como é que você vê um Fortaleza que estava fadado ao rebaixamento e hoje sonha com coisas maiores, com competições internacionais? Bom, eu sempre vi a nossa equipe uma equipe que não deveria estar no lugar que se encontrava durante o Campeonato Brasileiro, né? Era uma equipe que sempre apresentou um bom futebol, uma equipe sempre que chamou a atenção do Brasil inteiro e até de fora do Brasil pelas competições internacional que fez, e era momentâneo. Talvez aqueles que analisam o histórico, a história diz isso, se conta isso, que equipes que estão nessa posição não conseguem, mas internamente aqui a gente sempre fomentou o contrário disso, que nós tínhamos capacidade, condições, sempre encarando a dificuldade, sabendo da responsabilidade que nós tínhamos e o tamanho do problema que a gente estava vivendo. Acho que esse foi o principal, não vou falar o principal motivo, mas uma das circunstâncias que fizeram com que a gente saísse, a gente entender a realidade do que a gente estava vivendo e sempre ser responsável com o clube, né? Então, a partir do momento que a equipe conseguiu dar uma oxigenada, conseguiu dar uma recuperada, a gente conseguiu apresentar de novo um futebol melhor, mas principalmente um futebol de bons resultados. Tivemos muitos jogos aí no Campeonato Brasileiro que nós tínhamos desempenho, que nós tínhamos atuações, mas nós não tínhamos o resultado que era o mais importante para o momento. Conseguimos isso. Acho que é um mérito de toda a equipe, é um mérito do clube que acreditou sempre no processo, nunca teve dúvidas em relação à comissão técnica, em relação ao grupo de jogadores e aqueles que chegaram e somaram de uma maneira muito significativa para a gente poder reverter esse panorama até mesmo antes do que as pessoas pudessem imaginar. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Anderson Azevedo, do Futebolês. Eu queria que você falasse sobre essa virada que o Fortaleza deu no Campeonato Brasileiro em relação à defesa, já que era um time que no início da competição tomava muitos gols e há 5 jogos pelo Brasileiro sequer vazado. A que se deve essa melhoria na defesa do Fortaleza? Eu acho que não é um ponto específico que se explica isso, né? Eu acho que é a incorporação de um elenco, atletas que chegaram, que potencializaram, que melhoraram os setores da equipe. A equipe ela passou a se comportar de uma maneira mais segura, mais objetiva e com todos conseguindo desempenhar num nível regular para bom aquilo que se espera de cada um. Acho que esse é o grande mérito, né? A confiança de todos ela tá equilibrada, tá para cima. Aqueles que saem e aqueles que entram acabam apresentando a mesma condição e se colocando em igualdade e em equilíbrio de equipe. Acho que isso foi fundamental e é importante também para a gente hoje. Então foi o passo a passo e a questão de acreditar todos assumirem a sua responsabilidade ofensiva, mas defensivamente também, para que a gente pudesse sofrer menos e que a gente pudesse também, a partir dali de trás, construir situações melhores para os nossos atacantes, né? Acho que isso foi fundamental. Como foi para você ter sido contratado para ser o goleiro titular do Fortaleza, ter acontecido aquilo que aconteceu naquele Clássico Rei, você acabou ficando fora, chegou o Boeck, chegou o Max Wallace e voltou de novo a oportunidade nas suas mãos. Como é que você encarou toda essa situação, tendo em vista que o Vojvoda é um técnico que não é muito afeito à falha de goleiros? Olha, eu
não é algo que eu consigo te dar uma explicação simples assim. Eu acho que são circunstâncias do futebol e são circunstâncias da vida de qualquer pessoa. E não acho que teve nenhum responsável extra que não fosse eu mesmo, por não ter conseguido apresentar o nível talvez que todos esperassem que eu tivesse a partir do primeiro dia, a partir do primeiro jogo. E a questão de lesão é algo que eu não vivia há mais de 3 anos, até essa temporada. Não, tinha 3 anos que eu não tinha nenhum tipo de lesão, não tinha perdido nenhum tipo de treinamento por conta de restrição clínica. E aconteceu aqui. Então são circunstâncias. Talvez o grande mérito que eu tive nesse processo foi sempre acreditar no meu potencial e agradecer também a todas as pessoas envolvidas que nunca deixaram de acreditar em mim aqui internamente, sempre me potencializando, sempre me jogando para cima, com bons trabalhos, com boas perspectivas. E agradecer a minha família também, que sempre esteve do meu lado. Mas eu não consigo criar uma história hoje, contar uma história triste, de lamento, de ter sofrido com isso, ter perdido aquilo, ter deixado de viver isso. Não, são circunstâncias. E eu encarei elas de frente, com convicção, com certeza, mas principalmente com humildade e respeito a todos aqueles que estavam envolvidos no processo. Se eu não estava dentro é porque tinha alguém que estava melhor. E merecia e merece o meu respeito, como sempre vai ser na minha carreira. Vocês nunca vão ver um Fernando Miguel passando por um momento bom hoje, estando eufórico, mas também vocês não vão me ver depressivo pelos cantos, abandonando, deixando de acreditar num processo de trabalho por ter vivido, por passar por um momento difícil. Vivi isso no início da temporada, superei, e eu estou conseguindo dar minha contribuição para a equipe, assim como os outros goleiros, Marcelo e Max Aleph, eles deram a contribuição deles de maneira muito significativa no momento que eles estiveram em campo também. Boa tarde, Fernando. Raíssa Martins, do Globo Esporte. Você considera que esse seu momento, agora sim, ganhando uma sequência de titularidade, né, muitos jogos sem ser vazado, que esse pode ser o seu melhor momento nessas últimas temporadas, a sua primeira temporada aqui no Fortaleza também, né? Porque teve essa instabilidade e agora você consegue sim mostrar que veio, né, que tinha chegado para ser o goleiro titular de 2022. Sabe que aos 37 anos de idade eu fico extremamente feliz quando eu ouço uma pergunta como essa. É esse talvez o seu melhor momento? Eu, ano após ano, graças a Deus, eu tenho conseguido evoluir. E talvez essa é uma marca minha, e uma paixão, e uma vontade, um desejo muito grande de desenvolver, de aprender, de evoluir, de ser melhor, de se adaptar, de ter uma experiência como eu tive aqui com uma comissão técnica estrangeira pela primeira vez na minha carreira e conseguir me adaptar ao sistema, ao modo de trabalho de todos eles, falando de maneira mais específica na função de goleiro. Então eu fico feliz de ouvir uma pergunta como essa tua, porque esse é o meu objetivo, evoluir, é crescer, é desenvolver. É o momento hoje que a equipe está em evidência, como teve em evidência lá atrás quando foi campeão do campeonato regional, quando foi campeão da Copa do Nordeste, quando classificou para a Copa Libertadores, para as oitavas de final. Então o clube ele viveu momentos marcantes e importantes, talvez naquele momento com outros atletas. Hoje a gente está vivendo um novo momento dentro do Campeonato Brasileiro, com atletas diferentes também. Então isso só mostra que o trabalho de avaliação ele é frequente aqui no clube e o nosso treinador ele tem por característica sempre potencializar e dar a oportunidade para aqueles que estão sempre no melhor momento. E eu entendo e respeito isso perfeitamente. E agora, já mirando esse próximo compromisso, vocês tiveram a semana cheia de descanso, né? Descanso e trabalho, e o São Paulo vem de um jogo agora, né, de ontem, né, na Copa do Brasil. Um São Paulo que vem de um momento instável e Fortaleza embalado nesse segundo turno, 100% de aproveitamento, a defesa não foi vazada. Como é que o Vojvoda está preparando vocês para esse compromisso? Tem preparado como prepara para todas as partidas e em todos os momentos. A gente, no futebol brasileiro, a gente não pode falar de uma partida sequer que a gente pode ir de uma maneira um pouco mais relaxada. Todos os jogos são importantes, todos os jogos têm o seu nível de dificuldade. São Paulo é uma grande equipe, está em competições internacionais, está na semifinal da Copa do Brasil e está próximo da gente ali no Campeonato Brasileiro. Acho que o mais importante é a gente continuar e se manter focado dentro dos processos e dentro das tarefas da nossa equipe, aquilo que é proposto para essa partida, a estratégia que vai ser adotada e a forma como nós vamos nos comportar lá. Eu acho que isso é o mais importante para a gente hoje, é estar 100% focado naquilo que vai ser a estratégia do jogo. Boa tarde, Fernando Miguel, Pedro Pinheiro da Bange. Voltar um pouquinho a falar dessa sua temporada de agora. Você está a 540 minutos sem sofrer gol, certo? São 5 partidas mais ou menos, né? E você está em 7º colocado na era dos pontos corridos como goleiro sem ser vazado. Você passando mais 2 jogos sem sofrer gol, você chega à 3ª posição nesse ranking que existe. Como é que você vê essa sua preparação? Só mais 2 jogos. Só mais 2 jogos, é muito tempo.
E aí, como é que você vê essa questão? Mais 2 jogos, pode chegar a uma terceira posição de um ranking entre os goleiros, né? Esse é um dado, esse é um número que deixa qualquer goleiro extremamente feliz de estar inserido nesse contexto, de estar sendo divulgado tudo isso, de estar sendo potencializado esses números. Mas eu preciso dividir eles com a equipe inteira. Acho que só é possível porque nós temos um comportamento globalizado dentro da equipe de entrega, de compromisso, tanto nas questões ofensivas, nas tarefas defensivas. Nós temos nos entregado de maneira significativa para conseguir sustentar os resultados ou para conquistar, nos manter dentro da partida para vencer os jogos ao final dele. Então, eu compartilho com todos e fico muito feliz. E sinceramente, hoje eu não consigo assim ficar pensando muito nesses números, não, porque o mais importante para mim é o desempenho coletivo, é a equipe estar bem, a equipe vencer. O placar ficar zerado, ele é gostoso ao final de cada partida, mas eu não tenho sensação melhor, não tenho sentimento melhor do que sair do estádio e ver a alegria de toda a equipe, ver a alegria do nosso torcedor com mais uma vitória, com um bom desempenho da equipe. Eu acho que as coisas elas precisam ficar na sua prateleira adequada, né? Então, o mais importante é nós fazermos um jogo seguro, um jogo eficiente e conseguirmos o resultado que potencializa o trabalho de todo mundo. Fica todo mundo em evidência, todo mundo valorizado e os números eles passam a ficar ainda mais em evidência para todos vocês que estão sempre monitorando tudo isso. Agora, falando um pouco mais da partida contra o São Paulo, é quase um confronto direto, de certa forma. Vocês, com os 3 pontos conquistados, vocês passam ele em questão dos números, na pontuação da tabela. Isso dá um gás a mais para vocês, até porque vocês também vêm de uma sequência de 4 vitórias seguidas, dá uma confiança até a mais? Eu acho que o nosso jogo nos dá confiança. A nossa forma como nós temos atuado é o que dá confiança, a convicção que nós temos no trabalho, nas estratégias que são traçadas para cada equipe é o que nos dá confiança. E nós vamos para lá com o mesmo comprometimento que nós temos tido em todos os jogos. A nossa situação ela não é uma situação ainda para a gente relaxar. É uma situação que já mudou um panorama, talvez de maneira bem antecipada do que todos imaginavam, mas a gente precisa seguir caminhando, a gente precisa seguir construindo, a gente precisa seguir dando os nossos passos com segurança para que a gente possa chegar ao final da temporada e atingir o objetivo nosso. E esse é um jogo chave, é um jogo importantíssimo para um adversário que está muito próximo de nós ali. E se a gente conseguir fazer uma grande partida antes de mais nada e uma vitória, nos coloca numa posição bastante significativa na tabela também. Encerramos a entrevista coletiva com o Fernando Miguel. Fernando, muito obrigada. Valeu. E também obrigada pela presença de vocês. Valeu, gente. Obrigado aí.